Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Está no ar mais um programa Olho no Lance, com muito debate, muita opinião, muita informação para você ficar por dentro de tudo que aconteceu no final de semana do futebol e o que vai acontecer, as perspectivas para a semana do futebol. Já aproveito para agradecer a participação do nosso amigo Lorenzo Bononi, o Arthur Teodoro e o Rafael Araújo, que estão aqui, nossos companheiros de mesa. E vamos começar, né? Para começar, aí eu gostaria de falar sobre o Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo? O que está acontecendo com o departamento médico do Flamengo? O Flamengo está cheio de desfalques, muitas lesões, tanto lesões do Gabigol, do Pedro, do Arrascaeta voltando agora, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. O departamento do Flamengo tem muito problema pela frente, hein, Arthur? Caleb, boa noite a todos, boa noite, Lorenzo, Rafa. Realmente, o departamento do Flamengo vem sofrendo com muitos problemas. Até a gente acabou comentando no último programa, acabei trazendo que o Domi, ele tinha não um clima desfavorável, mas o momento que ele acabou pegando o Flamengo com muitos desfalques, o problema do Covid e tudo, ele acabou não tendo essas coisas ao lado dele. Então, esses problemas acabaram se agravando quando os resultados não vieram. E agora, o Flamengo está sofrendo, tem um forte elenco, mas com o número de desfalques, como você disse, as ausências de Gabigol, Arrascaeta voltando, mas que ficou fora pela seleção, convocação de Pedro e outros jogadores, acaba ficando difícil de repor a altura, mesmo com o número do elenco, e o número de desfalques acaba deixando a equipe sem sequência, ainda mais com um novo treinador. Então a equipe se vê muito prejudicada nesse momento e acho que passa na Copa do Brasil, talvez contra o São Paulo, mas esse problema dos desfalques, se continuar, pode acabar prejudicando a equipe, principalmente por conta das 3 competições, na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Arthur, muito obrigado. Tem esse problema, né? O Flamengo enfrenta na quarta-feira o São Paulo já no segundo jogo da Copa do Brasil e tem toda aquela história, aquele amargo histórico do Rogério Ceni não conseguir vencer o São Paulo e agora com mais esses problemas, talvez o Everton Ribeiro não volte a conseguir jogar na quarta-feira. Tem a lesão do Thiago Maia que foi constatada, que só volta em 2021. Flamengo completamente desfalcado para o jogo de São Paulo. Ô Lorenzo, você acha que ainda dá para o Flamengo buscar esse resultado contra o São Paulo ou já ficou mais difícil esse resultado ser favorável ao Mengão? Cara, eu acredito que, primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo e aos que estão por aqui. Mas, cara, a gente tá falando de futebol e futebol nunca dá pra cravar nada, né? Então fica meio complicado tu cravar que tá morto pro Flamengo. Ainda mais quando se trata de 2 times gigantes, como é o Flamengo e como é o São Paulo no âmbito nacional e internacional. Porque ao mesmo tempo que o Flamengo tem muitos desses desfalques, eles acabam tendo muitos reforços. Mas eu acho que essa mudança tão repentina que teve dos técnicos e comissão técnica acaba realmente abalando o elenco, mas eu vi que, apesar da derrota, teve uma melhora por parte do Flamengo, assim, porque mostrou que os jogadores estavam mais afim de jogar do que jogando com o Torrent. Cara, eu acho que ainda dá para o Flamengo buscar, mas no Morumbi é muito difícil ainda. Acredito que o São Paulo vai passar, mas não vai ser coisa fácil para o São Paulo. Valeu, Lorenzo. Ô, Rafael, agora eu vou te perguntar uma coisa que eu não quero que você fique no meio do muro, não. Quero uma resposta direta. Quem que é o pior desfalque para o Flamengo? Alguns falam de Pedro e Gabigol, mas também tem que lembrar que Thiago Maia, que vem jogando de terno no meio-campo do Flamengo, e Rodrigo Caio, nossa, já viu o problema que está a defesa do Flamengo sem o Rodrigo Caio. E agora esse meio de campo sem o Thiago Maia. Como é que vai ser, o Rafael? Muito boa noite, Caleb. Boa noite, Arthur. Aqui meu abraço ao Lorenzo aí, participando com a gente hoje. Boa noite principalmente a você que está nos assistindo. Pessoal, Caleb, sem sombra de dúvidas, na minha visão hoje, o desfalque que mais pesa nesse Flamengo é o Rodrigo Caio. Porque, infelizmente, essa defesa, ele faz muita falta. Mas faz falta demais. Eu colocaria ele também, o Diego Alves, que está voltando agora. O Hugo começou muito bem.
mas vem vindo numa maré ruim aí, infelizmente, assim como toda a defesa do Flamengo. O Isla também, que tinha começado bem, ficou mal. Como você falou, Thiago Maia, infelizmente, jogador e vinha jogando muito bem nesse meio campo, se lesionou. São muitos desfalques, né? Rodrigo Caio, Pedro, Isla, Everton Ribeiro na seleção, Felipe Luiz, o Gabriel. São jogadores, são desfalques não só nos números, mas em importância. São bons, são grandes jogadores. Não é um Lincoln que é uma peça de reposição que se machucou. São jogadores importantes desse time. Então isso faz muita falta. E eu acredito que a parte física está pesando muito. O Arrascaeta voltou muito mal, não voltou bem. O Flamengo sábado fez um jogo muito abaixo. Fisicamente parece que o time sentiu. Mas um jogo contra o Atlético Goianiense, o Flamengo jogando no Maracanã, é difícil de engolir um empate. Tá certo que o time perdeu muito gol, mas a verdade é que eu vejo um desequilíbrio físico nesse time do Flamengo. O Rogério Ceni já percebeu isso e já está dizendo que para a torcida que o time vai sofrer nesse momento. E eu tô com ele nesse sentido. Eu acho que o time vai sofrer sim. Eu concordo com o Lorenzo, eu acredito que o Flamengo quarta-feira, não passa pelo São Paulo, pelo momento, tanto do Flamengo quanto do São Paulo. Eu vejo o São Paulo no momento acima do Flamengo, um momento melhor, e o Flamengo está abaixo, o Flamengo está ruim, mas é futebol, pode acontecer, né? São Paulo tem a vantagem, mas é futebol, pode acontecer que o Flamengo ganhe, mas se fosse para cravar hoje, eu acredito que o São Paulo passa na Copa do Brasil. E eu digo até com certa disparidade que o Rodrigo Caio é o que mais faz falta nessa defesa hoje. Porque com os que estão ali, Gustavo Henrique e Léo Pereira, tá bem difícil. A torcida do Flamengo passando muito perrengue com esses dois. Pede a entrada de 2 jogadores da base, que seriam o Natão, o Noga, tem o Otávio também, jogadores que entraram bem na época do Covid, que o time estava com mais desfalques do que está hoje. Mas são jogadores de base. E nós estamos falando de um jogo mata-mata, onde a pressão é enorme e a gente não sabe como eles iriam se comportar. E realmente, Rodrigo Caio hoje faz muita falta para esse time do Flamengo, galera. O Rafael, com todo respeito, eu acho que não tem a sombra de dúvida que o sistema inteiro de defesa do Flamengo melhorou sem comparação. Não tem nem porcentagem que descreva o quanto o sistema defensivo melhorou. Tá certo, tomou 2 gols contra o São Paulo, mas foi 2 chutes, 2 gols. Não foi aquele avalanche de chutes, aquele desespero que o Hugo virou o Buffon, o Diego Alves teve que, meu Deus, fazer milagre. Não teve isso. Foi um erro técnico do Hugo e outro gol que acontece. Contra o Atlético Goianiense, a mesma coisa. Não teve um desespero da defesa, aquela coisa que você olhava para a televisão e, meu Deus do céu, quando vai sair gol do adversário? Arthur, você vê assim que o Rogério Ceni conseguiu melhorar esse sistema defensivo, ou você ainda acredita que o Rodrigo Caio, sem o Rodrigo Caio, esse sistema defensivo pode ser o técnico que for, mas não vai dar certo porque o Léo Pereira e Gustavo Henrique estão bem abaixo do que pode ser uma zaga com o Rodrigo Caio? Assim, eu acho muito cedo para a gente comentar se o Rogério já conseguiu fazer uma melhora ou algo assim, mas eu concordo que, como o Rogério, a equipe ganha no psicológico. Mas como assim ganha no psicológico? Você pega, por exemplo, o jogo contra o Atlético, os 2 primeiros gols. O primeiro gol ali tem o erro na primeira bola da marcação, acaba sobrando, todo mundo, o Felipe Luiz perde na corrida para o Savarino, depois o Gustavo Henrique para o Sacha, acaba saindo o gol do Atlético. Depois o Thiago Maia erra o bote na lateral, acaba tendo lançamento e gol também, logo no comecinho do jogo. Você vê que faltava uma pegada, faltava o time querer também jogar, não só por parte do treinador, mas o time querer marcar, querer buscar jogo e, assim, de fazer essa defesa funcionar. E eu acho que com o Rogério, a vinda de um treinador novo, mesmo se fosse o Rogério ou qualquer um outro, esse psicológico volta, a equipe vê a renovação e a equipe enxerga algo novo, e principalmente com o Rogério, que vinha fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza, talvez para muitos até o melhor técnico brasileiro que vinha no Brasileirão,
Então, acho que os jogadores enxergam no Rogério um futuro, sabe? Veem que tem uma renovação e que ele é um ótimo treinador. Então, acho que só isso já vai fazer os jogadores naquele ditado de correr pelo treinador. E eu acho que isso é muito importante. Tem essa questão também da vontade dos jogadores, né? Muito se fala da torcida do Flamengo, se reclama que não era só o Domi, o jogador não tinha vontade, não tem raça e tudo mais. Mas para o Brasileirão, pontos corridos, mata-mata à parte, Brasileirão, qual a perspectiva que você tem do Flamengo, Lourenço, para essa disputa do título do Brasileiro, sendo que agora o G8 está completamente na briga lá. O Fluminense, que é o 8º colocado, está a apenas 7 pontos de diferença do primeiro colocado. Como que você vê a disputa desse título com o Rogério Ceni agora no comando do Flamengo, Lourenço? Cara, eu acho que o Flamengo vai ficar lá no topo até o final, justamente pela grande força que o elenco tem. Pode estar desfalque, mas os desfalques voltam, pode ter os problemas técnicos, mas ainda assim é um time que tem, que tu vê, eles sofrem com muito desfalque da seleção, justamente porque são atletas de nível de seleção, o time inteiro é uma seleção. Então eu acredito que por conta disso eles vão estar no topo até o final. Porém, eu não vejo esse time batendo de frente com o Atlético Mineiro no resto do campeonato, que só tem um campeonato, enquanto o Flamengo tem 3. Eu não vejo esse time batendo de frente com o São Paulo, que tem 2 competições, enquanto o Flamengo tem 3. E eu não vejo agora esse time batendo de frente com outros que estão vindo de baixo, como o Grêmio, que está com uma arrancada sensacional, ou como o Fluminense, que agora tem se organizado taticamente. Então eu acho que o Flamengo vai ficar com uma vaga na Libertadores ali, na Libertadores mesmo, não na pré, enquanto a briga do título vai ficar entre Galo, São Paulo e alguma outra surpresa que pode vir a subir. Para mim, eu ainda acho que o Flamengo com o Rogério Ceni vai deslanchar, vai pegar uma arrancada pique 2019 com o Jorge Jesus. É o que a gente espera também do grande elenco que o Flamengo tem, e não podemos esperar menos disso de um técnico tão respeitado e um bom técnico que é o Rogério Ceni. Mas já que estamos falando de Brasileirão, o negócio é o seguinte agora. O Inter tá puxado, hein? Depois que o Kudê pegou a malinha dele e foi embora para a Espanha, o bagulho ficou doido lá no Rio Grande do Sul. Ô, Rafael, como que tá essa história aí do Inter? Você acha que o Inter perdeu a força de brigar por um título contratando o Abel Braga? Pois é, Caleb. A torcida do Inter tá em eta com a diretoria, viu? Alguns estão culpando mais, estão pegando mais no pé da diretoria, outros já estão pegando no pé do Abel Braga. O pessoal fala que o time perdeu aquela intensidade que tinha como antes. Esse jogo do Inter, no último sábado contra o Santos, o Inter teve até boas chances, mas não conseguiu concluir. Então, eu acredito que faltou um pouco mais de intensidade para o Inter vencer esse jogo do Santos, sabe? E aquela coisa, o Abel Braga ele não vem de bons trabalhos, ele fez um trabalho bem mais ou menos no Flamengo, ele não fez um trabalho legal no Vasco, e ainda saiu com a imagem um pouquinho arranhadinha ali, principalmente no Flamengo, quando ele falou que o Beira-Rio era lindo, era o estádio mais lindo do Brasil, coisas que não precisam ser faladas, né? Quando você tem que saber mais ou menos, ainda mais quando você está num clube que a torcida às vezes é muito problemática, a torcida é muito exigente, como foi no caso do Flamengo. Então ele veio para o Inter, aceitou o desafio ali, brigando pelo título, mas eu hoje, Caleb, eu vejo o Abel, eu vejo o Inter não brigando tanto como o título como antes, não. Não vejo esse esse Inter do Abel lá em cima. Vamos ver nas próximas rodadas, de repente pode acontecer. O time com o Kudê fez o Galhardo em grande fase, virou atacante, metendo gol pra caramba. Só que agora a história é outra, a filosofia é outra. O Abel não é o Kudê. E vamos ver como vai ser essa sequência do campeonato. Lembrando que o Inter não vence o Campeonato Brasileiro desde 1979, realmente é muito tempo.
São mais de 40 anos sem ganhar o título brasileiro. O time bateu na trave algumas vezes, bateu na trave em 2006, bateu na trave em 2009. E a torcida é ansiosa, né? Torcida ansiosa por um título aí. E vamos ver. Eu acredito, o Inter tá ali na briga ainda, mas não sei não, viu? Essa entrada do Abel no lugar do Kudê tá desanimador, esse início de trabalho do Abel Braga. Bom, tem esse ponto de vista do desânimo e desgaste já no Brasil que o Abel Braga vem sofrendo pelos seus maus trabalhos, ou não tão bons trabalhos assim, recentes que ele tem feito. Mas muito também eu acho que a perspectiva do que o Jorge Jesus fez no Flamengo ficou uma comparação absurda com o trabalho que vinha sendo feito no Flamengo, e depois, então, o Abel não conseguiu nem recuperar o Cruzeiro, que acabou caindo, não conseguiu dar a liga no Vasco, e agora tem um desafio imenso no Internacional, que tem uma grande história já com o Internacional, isso não dá para negar, mas tem a questão também, o Kudê saiu pedindo reforços. O Kudê saiu porque o time não estava dando o que ele esperava. Esses reforços podem ajudar o Abel Braga, caso o Inter vá atrás mesmo no mercado. Esses reforços podem dar um Inter diferente, um Inter novo, um Inter mais inventivo no meio-campo e no ataque, ou Arthur? Creio que a perspectiva para o Abel Braga realmente não é muito positiva. A gente avalia-se muito do treinador pelo seu currículo. Abel Braga já campeão mundial pelo Inter, vem de outros títulos, mas antes na sua carreira. Então a gente também precisava saber até qual ponto a gente vai considerar o histórico do treinador de títulos e não o histórico recente. E assim como você disse, ele não vem de bons trabalhos, pegou o elenco. Realmente, a comparação com o Jorge Jesus é uma comparação um pouco dura. O Jorge Jesus fez um ano, assim, atípico. São 4 derrotas no ano. E ali, assim, sabe, várias coisas muito acima do que algum treinador vinha fazendo no Brasil. Então fica o parâmetro do que o Flamengo vinha fazendo com o Abel e depois do que fez com o Jorge Jesus. Mas acho que a diretoria do Inter erra em deixar o Kudê sair, em não trazer os reforços que ele esperava, e também erra na busca do Abel, talvez outras opções disponíveis, não sei, talvez o caso do Thiago Nunes ou outro treinador que tem um histórico recente um pouco mais favorável do que o Abel. E até retornando um pouco o que eu tinha dito sobre o Flamengo, como o psicológico talvez ajudaria nessa escolha do Rogério Ceni de animar os atletas, eu acho que nesse caso do Abel Braga é o contrário. Isso pode acabar desanimando os atletas. Que pensa, na cabeça deles, você tá bem na Copa do Brasil, né? Foi para as quartas, oitavas da Libertadores, líder do Brasileiro por um tempo, mas ali brigando sempre nas 3 primeiras posições. E aí o seu treinador sai, vem o Abel, 2 derrotas, já a classificação difícil amanhã fora de casa contra o América Mineiro. Então, isso pode acabar virando uma bola de neve. É lógico, a torcida do Inter espera muito dessa equipe, apesar de não ser um elenco com grandes nomes, vem com o Thiago Galhardo jogando muito, e outros jogadores, como o Patrick, vem fazendo bons jogos. Então, creio que o Inter talvez se mantenha lá em cima por conta da gordura que acumulou com o Kudê, um turno inteiro não é de se jogar fora, mas a equipe talvez venha cair, talvez caia um pouco na tabela por conta dessa talvez falta de intensidade ou até alguns problemas táticos que venha enfrentar com o Abel Braga. Você falou um ponto importante aí, ó. O elenco não é tudo isso do Inter. Muito se espera do Abel Braga, porém foi o Kudê que fez milagre. Na minha opinião, o Kudê tirou leite de pedra daquele time. Aí cobrar o Abel Braga tirar isso é até covardia, né? Ô Lorenzo, como que você vê a diferença do trabalho do Kudê e o trabalho do Abel, levando em consideração que o time do Inter, mesmo que não seja tão bom, igual eu falei, que eu acho que o Kudê tirou leite de pedra, qual o padrão apresentado de jogo? Esse padrão consegue competir, consegue virar o jogo contra o Atlético Mineiro lá na segundo jogo de volta da Copa do Brasil, ou Lorenzo? Só a correção que é o América Mineiro, não o Atlético. Isso, América. Mas cara,
Primeiramente, vamos ter que analisar com calma isso. Porque, por exemplo, a última vitória do Internacional no Brasileirão foi no dia 18/10 contra o Vasco, 2-0 no Beira-Rio. De lá para cá, o Inter empatou em casa com o Flamengo, perdeu fora para o Corinthians, empatou em casa com o Curitiba e daí acabou perdendo para o Santos fora de casa. Então, o trabalho do Cudê já estava em decadência justamente porque ele estava tirando esse leite de pedra. Porque durante o ano ele perdeu o Bosquilha, ele perdeu o Saravia, ele perdeu o Guerreiro. Então são 3 perdas do time titular. E o Internacional nunca se propôs a reforçar o time com isso, justamente porque o Internacional não está com uma condição financeira. A gente sabe que em 2016 o Internacional estava na Série B, muito por causa dos problemas com o presidente. Então a culpa nunca vai ser do técnico, na minha visão, nesse caso. O trabalho do Abel e o trabalho do Cudê. Então, eu acho muito complicado tu fazer essa análise, porque o Abel ele não vai tirar o leite para que o Cudê fez, e o Abel não vai botar o Inter para brigar em nenhum título. Eu ainda acho que o Internacional vai perder para o América justamente porque tá sem Galhardo, que foi para a seleção, tá com um monte de desfalque, o time não tem mais um técnico liderando, e o time tá com uma direção que tá botando ainda mais problema para dentro do campo de futebol. Então, acredito eu que o problema esteja muito maior na direção do que qualquer técnico que eles forem botar ali. Por isso que eu acho que acaba sendo uma comparação um tanto injusta. E para você, Rafael, essa comparação de Abel e Cudê é justa? Porque, como diz mesmo o Lorenzo, o Internacional já vinha mal. Não é que o Internacional vinha embalado e tudo mais. O Inter já vinha mal e a torcida já vinha chiando com o Cudê. Tem um Instagram muito legal do Baldasso, lá do Inter. Ele é um jornalista que acompanha muito o Inter. Ele já vem incomodando, já vem alertando a torcida do Internacional dos problemas que o Inter estava vivendo. E a torcida já estava no pé do Cudê. É justa a comparação do Abel com o Cudê nessa situação, ô Rafael? Primeiro que é bem lembrado o Lorenzo, eu particularmente acho um absurdo, né? A gente tem um jogo, uma competição decisiva, mata-mata, e uma data FIFA bem no meio, né? Eu acho bem covarde com os clubes que precisam. Aí fica, agora, por exemplo, o Galhardo vai para a seleção e o Inter vai no confronto decisivo, perde o seu principal jogador. Mas é aquela coisa, os trabalhos do Abel Braga não têm sido empolgantes. Enquanto do Cudê, o Cudê vinha bem, né? É meio que uma filosofia. Mas vamos ver como é que vai ser a sequência do trabalho do Abel, né? Eu repito, eu não estou empolgado. Acho que a torcida do Inter também não. Pelo histórico dos dois, acredito que é uma comparação meio complicada, né? Acho que o Cudê hoje é mais alinhado com as filosofias modernas do futebol aí, um entendimento do jogo hoje em dia, né? Mesmo que alguns técnicos insistam em dizer que não, que isso aí já existia, né? E o que a gente tem visto aí esse ano com alguns trabalhos é justamente o contrário. E é por isso que o pessoal vem trazendo um monte de técnico aí de fora para ver se arruma um bom trabalho aqui. Mas vamos ver. Eu acredito que o Abel não vai ter tanto sucesso assim na sequência, não. Mas vamos esperar. Esperar é a palavra de ordem nesse Brasileirão, né? Porque a gente ainda está no meio do campeonato, tem muita bola para rolar, muita coisa para acontecer, contratações podem vir, contratações podem ir, times podem surpreender nessa tabela e logo mais voltamos com mais uma parte desse programa. Seguimos com mais futebol brasileiro, só que agora o buraco é mais embaixo. Estamos falando do Cruzeiro, meu amigo, na Série B, 15º colocado. Arthur, o Cruzeiro volta, Arthur. Acho difícil falar que volta. A equipe com o Filipão em 5 partidas na Série B, tem 3 vitórias, 2 empates, vem jogando melhor. O Filipão mostra também que vem para animar o elenco, fez os ajustes táticos devidos e a equipe vem melhorando o desempenho. Quando a gente fala assim, o Cruzeiro está em 15º,
parece assim, nossa, o Cruzeiro tá muito mal, mas na verdade o Cruzeiro tem 24 pontos, tá a 10 do quarto colocado, que é o Sampaio Corrêa com 34. Então assim, se o Cruzeiro mantiver esse ritmo, é claro que vão haver oscilações, partidas difíceis, a Série B não é nada fácil, você enfrenta equipes fechadinhas fora de casa, ou às vezes um ponto ou outro muito rápido ali. Então assim, creio que se a equipe mantiver, ela realmente vai apresentar uma subida na tabela e talvez possa vir a brigar por ali. Talvez subir acho um pouco difícil, mas pode brigar mais na parte de cima e mudar a perspectiva para as próximas rodadas, talvez. É complicado dizer agora, porque ainda tem muita rodada pela frente. Porém, ó, rapaz, o Filipão vem dando um jeito nesse Cruzeiro que no início do ano era motivo de gozação, de zoação. O Cruzeiro na Série B. O Cruzeiro vai jogar a Série B. Só que agora o Cruzeiro esboçou uma reação. Claro que são só 5 jogos. Porém, em 5 jogos ele já teve 73% de aproveitamento. E sem o Filipão estava em 33%, um aproveitamento bem abaixo do que esperamos do Cruzeiro, né? Claro que ninguém espera que o Cruzeiro vá cair, mas já que caiu, que suba e que se renove. Porém, tem um seguinte aí, ô Lourenço, muito se fala, a gente até se debateu aqui sobre o Abel Braga, técnicos brasileiros, muito se falou muito do Luxemburgo não ter feito um bom trabalho. O Filipão, apesar de ter saído do Palmeiras, com aquela imagem de técnico retranqueiro, era segundo colocado. Perdeu para um Flamengo, que era o Flamengo do Jorge Jesus. O Filipão mostrando o seu trabalho no Cruzeiro e possivelmente subindo a primeira divisão novamente, faz com que o Filipão seja visto novamente como um dos tops técnicos brasileiros no Brasil, obviamente, Lourenço? Cara, eu acho que o Felipão ele passou por 2 situações que botaram ele como um dos, na minha visão, dos técnicos mais subestimados desse país, cara. Que foi o 7-1 e mais tarde ali a saída meio conturbada do Palmeiras. Só que ao mesmo tempo, cara, ele vinha já sendo campeão brasileiro. E, cara, eu acho que ele é um dos técnicos, assim, que todo mundo diz que tá ficando ultrapassado, mas ele é um técnico que nenhum técnico que tinha pego o Cruzeiro tinha dado conta do recado, e agora ele tá começando a dar conta. Então, eu acho que ele não os times mais de meio, não os times que brigam por Libertadores, como o Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Santos, mas nos times mais de meio de tabela. Eu fico imaginando, por exemplo, o Felipão num time como o Corinthians, um time como o Atlético Paranaense. Eu acho que ia dar uma ajudada no time, então eu acho que eu tô torcendo muito pro Cruzeiro subir justamente para ver esse time ganhar respeito. Mas eu ainda acho que o foco do Cruzeiro já mudou, eles não contrataram o Felipão para subir. Eles contrataram para não cair e dar uma reestruturação dentro da Série B, porque hoje o time do Cruzeiro, querendo ou não, é um time ruim, é um time fraco em nível técnico de atletas. O principal atacante hoje é o Potker e o Marcelo Moreno. Então, tipo, é um grupo raso. Então, acho que o Cruzeiro contratou mais o Felipão para se manter na Série B e acredito que ano que vem ele deveria ficar para subir para a Série A e ter essa reestruturação no próximo ano, porque foi muito grande o problema dentro do time mineiro. Você falou a palavra-chave, reestruturação. O Cruzeiro, ano passado, foi motivo de matérias em jornais de polícia. Teve casos de polícia no seu CT, gente presa, corrupção e tudo mais. Uma dívida absurda que não corresponde à grandeza do Cruzeiro. Ô, Rafael, como que você vê essa possível permanência do Cruzeiro na Série B? Porque, assim, cota de televisão, torcida, ninguém vai pagar ingresso para ficar vendo o time jogar contra o Botafogo, contra o Cuiabá, contra times menores. Claro que tem os torcedores fanáticos, mas cai bastante a renda e, além de tudo, a renda da TV, né? Porque a renda da TV paga muita coisa para os times atualmente. Como que você vê, caso o Cruzeiro não consiga subir, essa possível reestruturação do Cruzeiro? Seria possível ou já decretaria falência se isso acontecesse, Rafael?
Pois é, primeiramente é muito complicado ver o Cruzeiro nessa posição, né? É muito triste ver um clube da grandeza do Cruzeiro, um clube campeão da Libertadores, campeão brasileiro nessa década aí, ganhando diversos títulos, ter uma queda tão grande, ser tão maltratado por essas diretorias que passaram por lá, essa sacanagem, esse amadorismo que fizeram com o torcedor cruzeirense. É uma torcida que não merece, uma torcida muito grande, tradicional em Minas Gerais, um dos maiores clubes desse país, uma das grandes instituições desse país. Semana passada eu falei do Vasco, hoje eu falo do Cruzeiro. O que fizeram com o Cruzeiro era motivo para ser até preso. Era motivo até para a delegacia. Mas o Cruzeiro está aí, vivendo, sobrevivendo. Está tentando sobreviver na Série B, estava muito difícil, estava bem complicado, todo mundo abandonou o barco. Teve o caso do Fala Zezé ano passado, né? Passando por diversos momentos vergonhosos depois disso. Tivemos aí diversos treinadores, você citou aí Abel, tantos outros aí que tentaram passar da jeito, teve o Ney Franco, e é muito tocante esse convite que o Filipão aceitou para vir treinar o Cruzeiro nessa situação. Um homem na condição dele, que já passou tanta coisa no futebol. Ele deixou o Cruzeiro em 2001 para assumir a seleção brasileira e ser campeão mundial. Depois foi para o fundo do poço ali, na época do 7-1. Voltou, foi campeão do Palmeiras, deu certa volta por cima e agora aceita esse desafio com o Cruzeiro. E o Cruzeiro não perde desde 8 de outubro, na verdade, está aí a 10 pontos do G4. Claro que o Sampaio Corrêa pode vencer o jogo amanhã, pode ir a 13, que tem um jogo atrasado aí, e aí pode ficar uma diferença. Mas é possível sim. O Rafael Sobis voltando aí para esse time do Cruzeiro, né? Tem, como falou aí o Lourenço, pode que tem o Marcelo Moreno, tem jogadores ali que para o nível da Série B pode ser o suficiente, mas vai ter que escalar uma montanha. São 4 empates, são 3 vitórias nos últimos jogos, né? Tem essa invencibilidade aí, isso motiva, isso muda o astral do time. Não temos a torcida nessa época de pandemia, isso é um dificultador também para o Cruzeiro conseguir galgar posições nessa Série B. Realmente é difícil, porque Série B paga menos, é menos cota de TV, é menos visibilidade, e vamos ficar na expectativa aí. Mas a gente torce muito para o Cruzeiro volte a ser o time grande que realmente é. E não que o Cruzeiro não merece isso que fizeram com ele, não. O Cruzeiro é gigante e é nesses momentos que a camisa pesa. O famoso ditado popular dos torcedores brasileiros que fala, time grande não cai, time grande não cai. Caiu. Mas é agora que o camisa do Cruzeiro vai pesar. E se for feito um bom trabalho, seguir feito um bom trabalho do Filipão no Cruzeiro, esse trabalho pode resultar em uma Série A ano que vem e possivelmente uma reestruturação no Cruzeiro. Já que estamos falando de camisa pesar, a amarelinha do Brasil está pesando pouco, hein, Lourenço? Está pesando pouco. 1-0 vergonhoso contra a Venezuela. Que sono. Deu vontade de dormir, desligar e jogar na parede, quebrar tudo perto que estava perto, porque o Brasil, a gente cresceu vendo Kaká, vendo Ronaldinho, vendo Ronaldo, tudo bagunçando lá, metendo 5-0, 6-0, 7-0, pegava uma Bolívia, uma Venezuela, enchia de porrada, fazia gol pra caramba, e agora 1-0 feio. O que você pode falar? Tem alguma desculpa para aquele 1-0 horroroso, Lourenço? Cara, a única desculpa que alguém pode encontrar isso seria o grande número de cortes que a seleção teve, que foram 8 no total, até agora, se não me engano. Mas, cara, chega um momento que, quando você está enfrentando a Venezuela, que é uma seleção que, sei lá, eles não têm uma tradição no futebol, eles não têm nenhum título, é a única seleção da América do Sul que nunca foi para uma Copa do Mundo. O Brasil tem a obrigação de ter uma vitória, pode ser sem ser goleada, mas uma vitória com completa dominância, o que foi o que faltou muito. A gente quase acabou tomando um empate no final do jogo. Então, acredito eu que já passou a era do Tite, mas agora ele tem resultado justamente por estar jogando na América do Sul, que acaba sendo mais fraca. E o Brasil tem um elenco muito forte. O Brasil tem Richarlison, tem Firmino, tem Neymar, tem Gabriel Jesus,
E aqui dentro do Brasil já tem o Pedro, tem o Everton Ribeiro, daí lá tem o Everton Cebolinha. É um time muito forte, que eu acho que na mão de uma pessoa certa poderia ganhar uma Copa do Mundo até com, não com facilidade, mas com mais tranquilidade do que ter que sofrer e ter que jogar um segundo tempo inteiro para cima contra a Bélgica, por exemplo. Você falou a palavra certa. O Tite já deu, não dá mais, a torcida brasileira não quer mais o Tite. Um grande movimento foi feito durante a partida, a hashtag Fora Tite no Twitter, que foi uma das hashtags que mais subiu, foi um assunto do momento, na hora do jogo, porque, pelo amor de Deus, o Tite tem os resultados, porque joga contra a Bolívia, aí faz um golzinho, aí tem o Neymar pega, sai lá de trás, sai tabelando, sai driblando todo mundo e sai no gol, aí dá um resultado bom, mas quando tá sem Neymar, é 1-0 sempre que vai ser, a gente vai ficar nessa Neymar dependência para sempre, e outra, ele convoca Vinícius Júnior, convoca Paquetá, convoca as pessoas novas, nova geração. Tá certo que o Paquetá talvez não esteja jogando bola para isso na seleção. Mas já que convocou, renova. O cara fala em renovação, título de 2022, mas tá lá com o Thiago Silva, tá com o Alan, Richarlison, Gabriel Jesus, que já deu também. Arthur, você acha que o Tite, se continuar assim, pega a Copa de 2022 e traz para casa ou esquece? Assim, acho que também muito cedo para a gente ter alguma perspectiva em 2022 e acho que algumas coisas vêm jogando contra o Tite, como por exemplo o desempenho da própria seleção, talvez ali o desempenho de outras equipes vindo crescendo, quando a gente vê na Europa, você vê ali Alemanha, França, Portugal muito bem montada esse ano como grandes candidatos a talvez não título assim, mas falando fortes equipes que podem brigar em 2022. Mas assim, acho que o Tite no momento, ele também vem pecando desde as convocações, como por exemplo, quando ele chama o Paquetá, que talvez agora mais em baixa, deixa de chamar o Bruno Guimarães, quando ele chama o Arthur, que também não vinha bem já no Barça, veio agora na Juve, muito criticado, e ele traz essas convocações novamente. Então acho que ele vem se prejudicando um pouco, mas eu discordo quando, por exemplo, você fala que o Tite já deu ou alguns jogadores já deram, porque, por exemplo, eu acho que o que falta ali é a gente fazer esse conjunto jogar como Brasil em um estilo europeu, por exemplo. Porque você tem ali todos os jogadores de Europa, você tem do goleiro ao atacante. Ali você tem o Alisson, Europa, na zaga, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodge, Danilo, Europa. No meio, Casemiro, Arthur ou Bruno Guimarães, qualquer um, Paquetá, Vinícius Júnior, todos os jogadores de Europa. E a gente tem o Tite, que é um técnico que sempre alçou voos na América do Sul. Então, assim, talvez me pergunto se não era hora de trazer um treinador europeu. Um tema muito debatido aqui no Brasil, muita gente contra, porque perde a essência de seleção, que a gente sempre teve bons treinadores, a gente não precisa disso, mas me pergunto se talvez não era hora de trazer um treinador europeu, porque assim a gente taticamente deixaria os jogadores à vontade no nicho que eles jogam. Todos os jogadores de Europa sendo treinados por um treinador europeu. Talvez trazer isso para a seleção brasileira, acho que o conjunto da obra poderia ser favorável e acho que traria bons frutos. Com certeza. Ô, Rafael, outra coisa que é bom lembrar, que o Tite começou o jogo com Richarlison, Firmino e o Gabriel Jesus. Todos, na teoria, atacantes de presença de área, atacantes finalizadores, para acabar pra fazer o último toque para o gol. Aí você pega, depois no decorrer do jogo, ele colocou o Cebolinha. Aí você pensou, nossa, Cebolinha na direita, Everton Ribeiro na esquerda. Ele inverteu. Nos seus times, eles jogam diferente do que jogam na seleção. Isso acontece não só com o Everton Ribeiro e o Everton Cebolinha. Acontece com o Firmino, não joga igual joga no Liverpool. O Jesus não joga como joga no City. Essa quebra de estilo de jogo, essa quebra de posições, isso afeta em alguma forma o desempenho da seleção? Ou é só ou quem colocar ali vai dar a mesma coisa, porque o esquema de jogo
do Tite não favorece a esses jogadores? É uma coisa que eu não entendo o Tite, né? Ele gosta de fazer essas coisas. O jogador joga numa posição no clube, chega na seleção, ele coloca em outra ponta. É que nem o Bruno Henrique no Flamengo. No passado ele invertia totalmente a posição também. Mesma coisa com o Everton Ribeiro. Jesus, eu não consigo entender. O Tite tem umas manias, como vocês já citaram aí, tem as convocações dele bem questionáveis, como é a convocação do Paquetá. Tem jogadores deslanchando aí do Brasil lá na Europa. E ele com essas manias. A verdade é que a seleção pode-se usar a desculpa aí que o time ele está tentando fazer uma renovação, é difícil, está tentando encontrar um time ali para a Copa de 2022. Mas a verdade é que a seleção brasileira não tem jogado, na minha visão, não tem jogado muito bem. Eu tenho visto nas transmissões o pessoal forçando, não, porque o Brasil está fazendo isso, está aqui, o Tite está fazendo uma variação. Eu não estou vendo nada disso. Está muito feio, está chato, está muito ruim de ver o Brasil jogar. E detalhe, o Brasil pegou, por enquanto, os 3 últimos times na classificação. Pegou a Venezuela, a Bolívia, pegou o Peru e agora a Venezuela. Sendo que o jogo contra o Peru lá em Lima enganou. Quem viu o jogo achou que o Brasil jogou muito. Na verdade, o Brasil não jogou nada. Teve uma parte do jogo do segundo tempo que, sem brincadeira, o seu Neymar pegava na bola, era desarmado, foi desarmado as 3, 4 vezes com facilidade. Com facilidade. E acabou ainda fazendo 3 gols, né? Se não me engano, 2 de pênalti, um que o Everton Ribeiro tocou, a bola foi na trave e sobrou para ele. Então o resultado meio que deu uma enganada. O pessoal, nossa, Neymar fez 3 gols, deve ter jogado pra caramba. Não jogou absolutamente nada. Foi enganoso o jogo. Esse jogo de sexta-feira contra a Venezuela, aliás, abre um parêntese aqui, né? Jogo sexta e terça-feira, coisa chata. Mas voltando agora. Teve uma falta no final do jogo que o Otero cobrou pela Venezuela, que sem brincadeira, eu tava assim. Eu juro por Deus, eu tava dormindo, eu não lembro da cobrança. Eu sei que a bola saiu, eu acordei com um menino lá do Gilberto comentando que ele tinha ido pra fora. E aí, assim, sonolência, total. É a sonolência, essa seleção do Tite. O Alex Telles volta, né? Para amanhã, fica à disposição dele, deu negativo aí o teste de Covid dele. E vamos ver, né? O reforço da seleção brasileira. Só para completar, a seleção não, por enquanto, não temos informação em TV aberta dessa transmissão do jogo de amanhã, né? Tá um embrolho entre Rede Globo e a Media Pro, que é a rede que tem a detentora das transmissões dos jogos fora das seleções que enfrentam o Brasil. Não tem acordo, então, por enquanto, amanhã às 8 horas da noite, não terá transmissão esse jogo do Brasil e Uruguai. E o coitado do meu pai, que tem 60 anos, que vê a seleção brasileira jogar desde a década de 70, doido para ver um clássico e não poderá por enquanto. Paciência. Rafael, nem sei se isso é uma notícia ruim pro seu pai, hein? Pelo amor de Deus, que ver de novo um jogo do Brasil vai ser de doer os olhos. Esperamos que não, que agora vai pegar o Uruguai, uma seleção difícil. Agora tá sem o Suárez, que parece que deu positivo o teste dele de Covid. Vai ser complicado ganhar dos caras lá, hein? Porque do jeito que o futebol, que o Brasil está jogando, do jeito que o seu Tite escala esse time, vai ficar osso para o Brasil ganhar. Ô, Lourenço, você citou muito que passou já da era do Tite, mas se você fosse o Tite, você pega o Brasil agora, jogar amanhã, você coloca quem em campo? Do goleiro até o ponta esquerda. Cara, eu vou ser sincero, não tô acompanhando o Uruguai e eu não acompanhei tanto a seleção, então eu não saberia escalar 100%. Mas, assim, tem 3 nomes para mim que são, assim, para mim tem que ser titulares certo, que é o Everton Cebolinha na posição certa, que é ponta esquerda, não ponta direita, como o Tite insiste. O Everton Ribeiro na ponta direita e o Casemiro. São as 3 peças para mim tem que ser titular em qualquer jogo da seleção, testando ou não, porque na minha visão não tem nenhum problema o Tite estar convocando o Lucas Paquetá ou convocando o Arthur, que não estão muito bem, porque ele tem que testar agora. A gente está na fase de classificação, o Brasil passa fácil para a Copa do Mundo, sabe? Então eu acho que ele tem que testar. Mas eu acho que tem algumas peças que ele não pode mudar. Essas 3 seriam as minhas agora, principalmente sem Neymar. Só que a minha seleção ideal, o Neymar seria meio campo e jogaria com o Everton na esquerda, mas daí ele tenta botar o Everton na direita e nunca dá certo. Então, se eu fosse o Tite, eu nunca mexeria nesses jogadores, quando o Neymar tá fora, obviamente, e
O resto pode rodar do jeito que ele achar melhor. Arthur, é muito teste, Arthur. É muito testezinho de Douglas Luiz, Arthur. É Alan não precisa ser testado mais. Chega, Danilo, gente, Danilo, chega. Não dá, a torcida da Juventus não suporta ver o Danilo. E o Tite convoca o Danilo. O Cristiano Ronaldo recebendo um cruzamento do Danilo, ele chora. E o Tite, não sei o que ele vê no Danilo. Ô, Arthur, para que tem esse tanto de teste? Se for testar isso tudo, por que não testa em amistoso? Por que não pega um amistoso bom e chama para testar? Porque agora chama nas eliminatórias. Chama para testar, para fazer raiva, igual fez com a Venezuela. Agora o Thiago Galhardo vai desfalcar o Inter. Vai ser testado. Esse sim merecia ser testado. O Guilherme Arana vai ser testado. Desfalcou o Atlético. O Pedro mal foi testado, coitado. O Vinícius Júnior tá aí na seleção sendo convocado tem um certo tempo e nunca entra para jogar. O Paquetá tá sendo testado. Também já deu para o Paquetá já, né? O Danilo chega de testar. Vamos testar, achar um lateral direito no Brasil. O Brasil vem de Daniel Alves, vem de Cafu, tem que aguentar. Danilo não dá, Arthur. Eu vou concordar um pouco com o que o Lorenzo disse, não só na parte que ele disse dos jogadores, mas eu acho que apesar dos testes que o Tite faz ou que vá fazer, eu acho que ele precisa primeiro definir o alicerce da equipe dele. Definir, igual o Lorenzo disse, então se vai ser o Everton Ribeiro na esquerda, o Everton Cebolinha na esquerda, Everton Ribeiro na direita e Casemiro na volância, vai ser isso. Eu vou testar o meu lateral direito para encaixar, mas eu vou ter o alicerce da minha seleção, eu vou ter a minha seleção jogando do jeito que eu quero, para que qualquer peça que eu teste, ou qualquer um que venha a ser convocado, que seja uma novidade, ele vai entrar e ele vai jogar do jeito que a minha seleção joga. Sinto o Tite um pouco, às vezes até perdido, não sei se por conta do peso da seleção, por conta talvez até porrada da mídia que ele vem sofrendo há bastante tempo, a mídia vem batendo bastante nessas teclas em cima do Tite na seleção, mas eu acho que ele precisaria primeiro definir o alicerce da seleção dele. Por exemplo, agora a seleção sem o Neymar, mas ele definir quem que vai ser a cara do Tite, qual vai ser a cara da seleção, quem a gente vai ver jogando pelo Brasil e olhar e vai falar, pô, hoje o Brasil vai fazer uma partida boa porque esses jogadores estão bem e eles vão jogar no conjunto do Tite e a gente vai sair com a vitória. Acho que esse primeiro passo que já deveria ter sido tomado seria essencial. Assim como que você disse, acho que a gente sofre muito com seleções europeias, até porque a gente não joga com seleções europeias. Você pega enquanto a França, Espanha, essas equipes estão fazendo confrontos de alto nível em suas eliminatórias, na Liga das Nações, Euro. A gente está jogando contra a Venezuela, Peru, Bolívia. São equipes que ficam atrás o tempo todo e o Brasil tem que propor o jogo, o Brasil tem que jogar e muitas vezes falta criatividade. Então a gente precisaria talvez, não sei, jogar amistosos contra as seleções europeias, testar a seleção contra outros estilos de jogo, contra uma equipe que joga no contra-ataque, mas também contra uma equipe que segura muita bola, contra uma equipe totalmente vertical. Então acho que falta um pouco disso, de ter um alicerce e testar do jeito certo. Eu espero isso também, que o Brasil tome rumo, tome direção para a gente conseguir trazer logo esse hexa tão sonhado, que a gente vai fazer 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. O Brasil não pode passar tanto tempo sem ganhar uma Copa do Mundo. E espero que o Tite abra o olho e escalhe a melhor seleção possível. Seja ofensivo, seja o jeito brasileiro de jogar. Nessa toqueira pro lado da tática. Não, vamos partir para cima dos caras. O Brasil ganhou 5 Copas do Mundo assim. Claro que o futebol evoluiu, mas se for para essa toqueira, o Brasil não quer ver, o torcedor do Brasil não quer mais ver isso. Não quer ver um jogo de 1-0 contra a Venezuela. Ele quer meter um 5-0 na Venezuela. Ele quer que ganhe com imponência, porque é isso que a camisa amarelinha que está no peito aí, ó, no seu peito aí, ó, Rafael. Essa camisa precisa ser respeitada mais, precisa jogar para frente com o futebol convincente que o Brasil sempre impôs. Para acabar o nosso debate, Rafael, seco, curto e grosso. Brasil e Uruguai, qual o placar?
Sendo bem otimista, 0-0. Ótima previsão. Lourenço? 2-1 Brasil, porque ainda acho que o elenco vai acabar pesando no final e a falta do Soares também. Arthur? 3-0 para a seleção. Seleção embala. Rumo ao Hexa 2022. Aí vocês me deixam na mão. Acabei de cacetar o Tite aqui falando que joga mal. Vocês me dão 3-0, 2-1 e 0-0. Não. Pra mim, o Brasil vai eu perder caceto demais feio. também. Não, mas não fala isso da minha seleção, por favor. O que eu tô pensando é O que Brasil vai perder feio. Vai perder 2-0. E porque o goleiro vai pegar muito. Fala aí, Lourenço. é que como eu disse, o Tite se mantém pelos resultados, não pela qualidade do futebol. Como diria as frases do dinizismo, que fique com os seus resultados enganosos, que eu fico com o meu futebol bem jogado. É isso que falta no Brasil, um futebol bem jogado. Eu não me importaria de perder alguns jogos, tipo para Argentina e Uruguai, se o futebol do Brasil estivesse jogando bem e massacrando as seleções menores, tipo Venezuela. Gente, lembrando, né, as últimas vezes que o Brasil foi ao centenário, né, se eu não me engano, foi goleada, né? O Brasil goleou o último jogo. Lembro de um resultado também em 2009, que o Brasil passou acho que 30 anos sem vencer lá dentro e ganhou logo de 4-0, se eu não me engano. E o último jogo que tivemos aí teve até pênalti defendido, gol, cobertura do Neymar. Né? Se for pelos últimos resultados, dá pra gente se empolgar, mas pelo atual futebol vai ser difícil. Quem mete 1-0 não faz, na Venezuela não faz goleada, não. E sem Neymar. Sem Neymar, o Brasil não tem Neymar, o craque da seleção, camisa 10, não estará presente no jogo porque está lesionado e mais uma vez desfalca a seleção brasileira. Mas é isso, então. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, Lourenço. Valeu, Rafael. Valeu, Arthur. Encontro vocês na próxima semana para debatermos mais. E fica por aqui mais um programa Olho no Lance.